O povinho, meu nome é Jalima, mas vocês podem me chamar de Jal, que é um jeito bem mais casual. E hoje a gente vai falar de Backyardigans, ou melhor, o piloto perdido de Backyardigans, que na época era chamado de Me and My Friends. Bom, primeiramente, tu já imaginou que Backyardigans, aquele desenho que todo mundo já deve ter assistido, que era colorido pra caramba, com uma saturação que parece que saiu do Cocomelon, tivesse começado com uma série live action com umas pessoas fantasiadas bem bizarramente? Bom, quase aconteceu. E no mais bizarro disso é que o piloto dessa série, entre aspas, Backyardigans antiga, existiu de verdade e, tipo, ficou perdido por mais de 25 anos. Tipo, a criadora do Backyardigans morreu e não tinha achado isso aí ainda. Agora acharam, e literalmente foi recentemente mesmo. Bom, primeiramente, não saiu esse piloto. Esse piloto saiu em 1998, pouco antes da estreia do nosso Backyardigans que todo mundo conhece. No caso, a Janice Burgess, que é a criadora do Backyardigans, queria pegar o Backyardigans e meter transformar um musical em um musical ao vivo, tipo um Barney and Friends, só que, tipo, bem diferente. O nome original seria Me and My Friends, que eu acho que o Me se referia a Uniqua ou a Janice, por causa que, se vocês sabem, a Janice Burgers, o persona dela é a Uniqua, mesmo que a Uniqua seja um bicho meio difícil a gente falar que ele é. Então, na época, todos os personagens interpretados por atores têm uma fantasia enorme. Tipo, se o cara tivesse um 80, tinha que ter uma fantasia de 1,80. Em resumo, o bicho era muito grande. No caso, o cenário era literalmente um cenário bem parecido com o do Backyardigans normal, com aquelas graminha falsa. E tinha tipo umas fumacinhas aí só pra ficar engraçado. Eu só penso no negócio. Imagina o Pablo com uma cabeça gigantesca de espuma, dançando e cantando num quintal falso de estúdio. Se metesse isso pra botar qualquer criança de hoje em dia pra assistir isso aí, ia se cagar tudo de medo. Bom, agora o tópico 2. Por que essa coisa nunca foi ao ar? Bom, primeiramente o piloto foi filmado, só que a Nickelodeon fala assim: não, por causa que tipo, mano, tipo, parece que a fantasia dos Backyardigans saíram de um Irving e Trevor Henderson. E o Trevor Henderson, acho que ele era uma criança nessa época, mano. Muita gente achou as fantasias, assim, os público teste, fala assim, ó, mano, isso é esquisito e assustador. Então, bom, as músicas eram muito boas, tipo, as músicas que toda criança ia gostar de ouvir. Mas daí fala assim, mas as fantasias são difíceis. Então, acabar o projeto e falar assim, tá, daqui a pouco a gente posta de novo. Daí depois a Nickelodeon, o Nick só, fala assim, ó, beleza, ó, a gente tem animação 3D, criemos. Daí vai lá e cria o Backyard que todo mundo conhece, e também mudou o nome, né, porque as crianças eram Me and My Friends. No caso, postou em 2004, o Backyard que todo mundo conhece. Tipo, o piloto simplesmente só desapareceu, não tem cópia pública, não tem fita, nada. Tipo, por mais de 20 anos, Me and My Friends, ou Backyardigans, o piloto, foi literalmente, com certeza, a Lost Media mais procurada. Passa de Family Guy, passa de Constant Pain, passa do piloto do Chaves, com certeza foi a mais procurada do mundo. Tá? Uma das. Por causa que eu vou falar um negócio. Dos dois Lost Medias que eu já gravei até agora, essa foi a mais procurada e provavelmente vai continuar sendo até descobrir alguma outra Lost Medium. Tipo, sei lá, um episódio de Barney. Que Barney, vamos ser honestos, mano. Provavelmente muito mais gente conhece Barney ou Teletubbies do que Backyardigans. Então mesmo que Backyardigans seja 5 vezes melhor na minha opinião, provavelmente vai ter talvez alguma hora não uma creepypasta, mas vai ter uma hora uma descoberta que vai ser maior. E eu vou gravar vídeo. No caso, a lenda do episódio perdido simplesmente começou lá no Reddit. Depois que a Nickelodeon meteu um clipão, que era um compilado de um monte de piloto e também de umas coisas que sobre cada série. E eles meteram o piloto live action de Backyardigans. 3 segundos. Daí pensaram assim, opa, ou isso é piada, ou isso é real. E era real. Por causa que eu acho que ainda comprovou mais real ainda
depois que a Janice Burgers morreu. Por causa que, se fosse que ali fosse só uma piada, não faria muito sentido o Janice Burgers, pelo que eu lembre, ela dá pra ouvir um pouco da voz dela no vídeo. Eu não tenho certeza disso, mas se for, então tipo quer dizer que ela tava viva na época. E como a Janice Burgers tinha morrido um pouco tempo depois, a gente pensava tipo assim, mano, é isso aí, oficial. Por causa que a voz dela tava já bem diferente do que a voz que ela tinha lá pro final da vida. E daí eles começaram a achar print, começaram a achar foto profissional, acharam os trajes, o set. Então a comunidade Lost Medias foi lá, achou e falou assim, perdemos. Ela falou que tava completamente perdido, que a única coisa que tinha era aquelas print e acabou. Só que daí tinha os rumores, tipo assim, a Nickelodeon destruiu, jogou fora as fitas pra ninguém achar e falar assim, acabou, não quero mais. Só que daí a internet não esquece, né? A internet sempre lembra. E daí agora continua. E também um pouco antes deles acharem o copyright não, antes deles acharem o piloto, muita gente tava espalhando rumor que os administradores da Backyardigans Week estavam com as fitas e estavam escondendo as fitas e até dificultando para ninguém mais achar, porque eles queriam que meio que tivesse só com eles. Essa teoria não foi provada verdadeira ou falsa, mas muita gente acredita que ela é verdadeira. Outra coisa é que o piloto nessa época, mais ou menos, ele foi confirmado a existência, porque um monte de ex-funcionários falaram assim, não, isso aí existe, eu participei disso aí. Então, com certeza não era uma piada interna, por causa que, tipo, se tem tanta gente confirmando, não dá pra pensar que mais de 100 pessoas participaram de uma mesma piada. Mas é internet, né? Então tem muita chance. Bom, agora o vazamento. Bom, no caso, em 27 de junho de 2025, um canal, tipo, que ninguém tava nem aí, que é o The Love Sun, publicou um episódio completo, jogou e falou assim, vejam. No caso, em pouco tempo, o episódio se espalhou por tantos lugares diferentes que, sinceramente, não dava mais pra achar o original. Mas pouco tempo, a Paramount falou assim, não, cai. E derrubaram na hora o episódio. Provavelmente, realmente, a Paramount não queria que mais ninguém lembrasse aí. A Paramount e o Nick, né? Por causa que a Nick é afiliada da Paramount. Então, no caso, a Paramount tentou derrubar. Mas não adiantou nem um pouquinho, porque todo mundo que gostava do Backyardigans começou a dar reupload nesse vídeo. Falou um negócio, até depois desse vídeo eu vou dar um reupload nisso aí, por causa que isso aí pode valer bastante. Então, depois de 27 anos, o piloto foi finalmente visto. Tipo, é muito tempo. Mas agora, só pra vocês terem uma comparação meio básica aí, eu vou falar um negócio. Na época que isso aí tudo aconteceu, nesse meio tempo, a Rainha Elizabeth morreu, começou a guerra de Israel, começou a guerra da Ucrânia, abri canal, os canais caíram, o Porquinho BR começou a ter sucesso, o Hulk BR caiu, e ainda, mais pro começo ainda, os celulares começaram a popularizar. Então aconteceu muita coisa nesse meio tempo. Em resumo, isso aí provavelmente existe há mais tempo que a Apple existe, ou alguma unidade muito aproximada. Então, como é que era por dentro os episódios? Bom, no caso o episódio tinha mais ou menos uns 20 minutos, com as músicas originais, ou seja, sem copyright, entre aspas, porque a Paramount conseguiu os direitos e derrubou tudo que tinha música. Bom, os personagens, que era o Pablo, esses personagens aí, dançavam que nem uns malucos, porque, tipo, Backyardigans, né? Eles também imaginavam as aventuras no quintal. O ritmo era muito mais devagar teatral, porque, tipo, não dava pra fazer o Pablo do nada de pegar uma nave voadora e sair voando, como dá pra fazer na animação 3D. O Nico, que era literalmente um besouro cor-de-rosa, um zoião, tipo, era bem engraçado. E no caso, o Pablo tinha uma cabeça de espuma que, tipo, nem se movia direito, podia balançar aquilo ali, o negócio ficava estático, parecia aquelas cabeças de galinha. No caso, a estética Barney, assim, uma energia mais surreal e, tipo, estranhamente carismática, é um negócio que, tipo, lembrava muito o Barney e deixava muita gente feliz.
continuar. Então, era um daqueles vídeos lá, os episódios de Backyard Girls era um daqueles vídeos tipo assim, tu ri ou chora. Ou sei lá, fica achando que tá no analog horror diferente. Mas tipo, dava realmente pra ver que aquilo ali é Backyard Girls, exatamente. Então, o legado disso aí foi bem grande. As músicas, uma das músicas ela tinha referência ela referência à música Castaways, que eu não vou deixar ela aí porque eu não quero levar um copyright, mas só pra falar de onde saiu. Bom, muitos elementos do Backyard original saiu desse piloto bem mal feito assim, e agora com o piloto recuperado, com certeza mesmo, muita gente com certeza adorou ver essa descoberta. A comunidade Lost Medias ficou com certeza feliz com isso aí, porque assim, tipo, finalmente uma descoberta decente. E não é alguma descoberta underground que ninguém lembra. Tipo, sei lá, reviveram o Side Underground. Uou. Bom, então acabou o vídeo. Mas com certeza me and My Friends parou de ser uma lenda urbana que ninguém liga e virou uma parte real da história da Nickelodeon. A Nickelodeon, que vai ser encerrada daqui a pouco tempo, então Nickelodeon deve estar como? Irritadíssimo, porque eles vazaram. Agora eles vazaram Backyard, daqui a pouco estão vazando até cada elemento da história do criador da Nickelodeon. E daqui a pouco ainda vão vazar os próximos episódios de qualquer série aleatória aí. Bom, o que tu achou que essa Lost Media voltou a Tony? No caso aqui, o Backyard Girls voltou. Talvez o próximo seja, sei lá, Caverna do Dragão, Shaun the Sheep e essas coisas aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. E esse foi o vídeo. Eu sei, foi longo pra caramba, 12 minutos, uou. Mas, bom, eu acho que eu tô aprendendo bastante coisa, né? Bom, já que tu gostou do vídeo, provavelmente dá um like e se inscreve aí, porque eu tô precisando crescer nesse canal no YouTube. Eu também tenho que agradecer a todo mundo que assistiu meu vídeo do Chaves, porque, mano, 96 views pra mim é muito. Ainda mais que esse meu canal tá crescendo rapidinho por causa de uma ajuda de um cara chamado Runny. Espero que vocês tenham gostado e falou!